Estamos no Na Guerra, mais um programa aqui direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação. Seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Estamos no episódio 22 do Contos de um Ex-Satanista. Eu vou falar hoje sobre a segunda vez que eu fui a uma igreja evangélica. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas e nós temos programas toda semana aqui. Segunda-feira, 21 horas, live Carlos Ribas Responde. Você traz suas perguntas e eu te respondo. Dentro das minhas áreas de pesquisa, né, e de conhecimento, eu sou teólogo, doutorado, sou pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC e sou escritor nas áreas da batalha espiritual. Então traga suas perguntas na segunda-feira, 21 horas. Toda quarta-feira tem uma série que eu estou representando, de mentoria em vitória financeira. São 12 episódios, eu acho que nós estamos lá pelo sétimo, episódio, sétimo, oitavo, de mentoria em vitória financeira. Você pode assistir todos na playlist que está aqui no canal. Toda quarta-feira, 21 horas, libera um novo episódio e sexta-feira, aqui, 21 horas, o Na Guerra. Que bom que você está aqui. Lembrando que você pode adquirir o livro... Opa, não é esse aqui. Esse aqui mesmo. Cadê Jesus? Você pode adquirir o livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, que é o meu testemunho de conversão, da onde eu estou tirando os contos de um ex-satanista, no site carlosribas.com. Clique em loja e compre o seu livro, porque ele vai ir autografado e com um selo comemorativo de 10 anos dessa edição do livro Bruxaria. Você vai receber uma edição de colecionador, tá bom? O link está na descrição. Também na descrição está o link do livro Médicos. Meu abraço aos irmãos da AD Alfa em São Paulo, que estiveram no lançamento do livro Médicos lá. Meu abraço aos irmãos da Igreja Edificação em Cristo em Nilópolis, que nós tivemos dia 23, ainda esqueci de agradecer nos outros episódios. Obrigado a todos vocês que participaram do lançamento do livro Médicos, tá? Que Deus abençoe. Você pode comprar o livro Médicos também no meu site. O link está na descrição. É isso. Bom, para eu começar esse episódio 22, eu preciso fazer uma emenda aí com o episódio 21, As Mentiras da Tradição, que vocês assistiram semana passada. Quem é membro mantenedor do canal, ou seja, membro pagante do canal, já está assistindo esses episódios desde o dia 20 de junho, quando nós gravamos lá atrás os episódios. Eles já assistiram todos os episódios antecipadamente. Então, se você se tornar membro pagante do canal, R$ 6,99 por mês ou R$ 14, acho que são esses os valores. Você nos ajuda e você recebe os episódios antecipadamente. No episódio 21, sobre as mentiras da tradição, eu contei sobre o episódio de ter passado lá pelo escritório do Dr. Ricardo. Tá? Eu vou continuar a partir disso para começar agora sobre a minha ida para a igreja, para vocês entenderem. Quando eu cheguei no hotel que eu morava, depois que eu passei pelo episódio do Dr. Ricardo orar comigo, orar em línguas estranhas e desejar ali, decretar a minha libertação, né? Não houve ali, porque na hora que ele começou a orar, o Stinutz começou a chamar todo tipo de demônio guardião para me proteger, para eu não manifestar um demônio ali. Não é? Então, foi uma forma que o demônio teve de me proteger. Quando eu cheguei em casa, eu morava no hotel, eu fui tomar um banho, eu tava muito chateado, porque tudo tá fazendo sentido, né? As mentiras da tradição. E enquanto eu tava no banheiro, o Stinutz desapareceu. E eu falei, o que aconteceu lá? Perguntei pra ele, o que aconteceu lá? E ele tava muito irritado, muito irritado. Ele falou, eu já falei pra você parar de andar com esse tipo de gente, o pessoal do caminho. Você nunca pode deixar nenhum deles botar a mão na sua cabeça. E aí eu falei, mas por quê? Se eles são fanáticos, burros, não é? E nós somos o povo mais poderoso da terra, por que eu tenho que ter medo de alguém botar a mão na minha cabeça? É só um advogado, um novo convertido, um cara que começou agora na igreja deles. Qual o poder que ele pode ter? Qual o problema? E aí ele ficou muito bravo e ele me chamou de insolente, falou assim, você foi escolhido para ser um dos 6 guardiões, os principais, né? Que tem os 6 sacerdotes que cuidam da nação. Papai tem um plano para sua vida, você foi escolhido para ser um dos 6, e você fica dando, como se fosse a frase que a gente fala, dando sorte pro azar, né? Se permitindo colocar em risco
Como é que você vai fazer um negócio desse? Eu tô aqui para te livrar disso. E aí eu peguei e falei para ele, mas então por que você não conseguiu me livrar então antes? Por que eu passei por aquilo? E ele tava muito irritado e ele desapareceu, saiu dali. E eu fiquei naquele banho ali pensando, nossa, não é possível que eu tô caindo nesse truque. Porque o Stiglitz me falou uma frase muito, muito, muito estratégica. Ele disse: eles querem te chamar para essa seita para matar você e impedir os planos de papai na tua vida. Então ele colocou os evangélicos como uma seita perigosa que estava me convencendo para eu baixar a minha guarda, baixar minhas armas, e entrar ou ficar mais perto da seita, e aí eles me matariam porque impediria os planos de papai para mim. E aí quando ele desapareceu, eu fiquei pensando, será que é verdade isso que ele está falando? Que esses crentes são uma seita perigosa que sabem do plano de papai e querem me matar? Ou se ele está se protegendo e continua mentindo, que já era a minha desconfiança, e eu tô preso nessa mentira e eu preciso sair. E aí eu lembrava muito, né, dessa questão do livro, né, do Ritual da Catedral, do livro que tinha as páginas em branco. Passou uns dias na escola, o Peter me chamou, me convidou para ir na igreja dele. Que foi a segunda vez que eu fui numa igreja. E aí ele falou assim, olha, você não quer... Ele falou para mim assim, você quer me ver tocar? Porque ele era baterista. Eu falei, pô, eu quero te ver tocar. Então vai, eu vou tocar com a minha banda, acho que é um domingo à noite. Falei, legal, onde é que é? Na igreja. Falei, poxa. Não, vai ser legal e tal. Então eu vou lá. Eu fui, não é? Cheguei na igreja, cheguei atrasado um pouquinho. Ele já estava lá no altar já. Cheguei, fiz um gesto para ele, ele acenou. E daí eu sentei nos últimos bancos, era um banco de madeira, uma igreja presbiteriana. Não, metodista. E aí teve louvor tal, louvor legal, o Peter toca bem pra caramba, sempre tocou bem, bom baterista. Banda boa. E aí começou a pregação. Quando começou a pregação, eu comecei a me sentir mal. Começou um mal-estar. E eu tava meio arisco com o mal-estar que eu senti lá no escritório dos advogados. Por isso que eu tive que fazer essa ponte para fazer sentido para vocês. E aí começou a baixar minha pressão, começou a me dar sono e tontura, e uma aflição aqui, uma bola no peito, sabe? Aí eu levantava, ia lá fora, respirava. Aí o banheiro era fora, você tinha que sair pela porta principal e andar uma calçadinha do lado assim, da igreja, tinha o banheiro lá fora. Eu ia no banheiro, lavava o rosto, voltava, sentava. E tinha um obreiro na porta, os obreiros ficaram espertos, entendeu? Porque eu tava com uma camisa preta de rock, uma calça jeans rasgada, surrada, tava de boné. Moleque, adolescente, né? E aí o pastor pregando, eu tentava ouvir a mensagem, os demônios não deixavam. Os demônios vinham e voavam. Aqueles demônios que voam. Voavam, giravam em volta da minha cabeça. E eu não conseguia prestar atenção. Afunilava a voz dele, distorcia. Me dava uma agonia. Eu levantava do banco de madeira, do último banco, ia lá fora, respirava, olhava pra rua, era numa esquina da igreja. Ia lá, molhava o rosto, voltava. E os obreiros espertos. Esse cara tá de arte. Esse cara não tá normal, esse cara. Em vez dos obreiros chegar lá e botar a mão na minha cabeça e orar, mas enfim. Aí eu falei, não, eu tenho que ouvir. Por que os demônios não estão deixando eu ouvir? Porque eu tava com aquele gatilho na mente do Stiglitz dizendo que era uma seita que queria me matar, para que os planos de papai não se cumprissem em mim, ou eles eram os mentirosos e eles queriam me matar de fato, e os crentes seriam quem iriam me libertar. Então eu tava literalmente entre a cruz e a espada. E aí eu peguei e falei, não, eu vou bloquear minha mente, eu vou focar minha mente no homem que tá falando, no pregador da palavra, e eu vou entender o que ele tá falando. E quando eu foquei nele e fiz força, ele começou a falar sobre Jesus, ele estava falando sobre a ressurreição. Por isso que os demônios não queriam que eu ouvisse. Aí falando sobre a morte de Jesus e tal. E daí naquela manhã que as mulheres foram no túmulo e Jesus não estava, porque o anjo falou, ele já ressuscitou e tudo mais. E ele começou a falar que Satanás queria enganar o povo e não sei o que e tal. E eu tentando ouvir aquilo e vinha essas palavras, de repente a palavra confundia toda a minha cabeça, eu já não ouvia mais nada. E ele fez um apelo. Ele falou, se você está aqui e você sente que você precisa de Jesus, que você está mal, que a tua vida não está bem, que você é enganado por Satanás,
etc e tal. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu não lembro, diante de Deus, eu não lembro de eu levantando do banco, andando no corredor da igreja, indo para frente. Algumas pessoas foram, eu não lembro se foram ou quantas foram, eu não lembro. Eu só lembro de eu estar no meio, bem na frente do altar, no meio de um bolo de obreiro. Olha, vou falar para você, pode ser até que a minha mente teve uma distorção, mas era assim, 8, 10 obreiros ao redor. Podia ser um ou dois e o diabo tinha distorcido a imagem para mim. E eles orando e botando a mão na minha cabeça e me tocando, e eu agoniado ali. E quando eu abri o olho que eu vi aquilo, eu comecei a ficar agoniado, eu comecei a ficar com medo de dar de novo aquilo que deu lá no Dr. Ricardo. Aí eu peguei, me bloqueei, me fechei meu círculo mágico e disse, nada do que eles estão falando vai entrar em mim. E eu fiquei fechado ali, e eles começaram a orar, orar, orar. Aí eu comecei a olhar para eles, e eles faziam um cara de acusação, um cara de raiva. E eu ouvi eles dizendo assim, ó, Senhor, libera esse drogado, esse vagabundo, tira ele do vício do cigarro e da bebida, da cachaça. Só que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Aí eu comecei a ficar com muita raiva deles. Como que eles estão falando isso? Vocês nem me conhecem, estão me julgando. Comecei a ficar com muita raiva. Aí eu olhei assim, aquelas pessoas me embolando ali, eu tentando me proteger. E eu olhei pelo fresto delas e dá pra ver os bancos das primeiras fileiras. E o Stinut estava sentado no primeiro banco, com a perna cruzada assim. Aí eu olhei pra ele assim, ele ficou assim, ó. Aplaudindo, rindo sarcasticamente. Eu fechei um raporte com ele e conversei com ele mentalmente, falei, por que você tá rindo? Por que você tá batendo palma? Tá aplaudindo? Porque ele disse, você se coloca em cada situação de merda. Você se coloca, me perdoe a palavra merda, você se coloca em cada situação de merda. Você tá vindo aqui de novo deixando esses caras colocar a mão na sua cabeça. Eu te livrei lá. Você acha que eu vou ficar te livrando o tempo todo? Eles vão te matar. Eles vão acabar com você. Você está se colocando nessa posição. Olha o que eles estão falando. Você é um bom menino, você é um bom moço. E eles estão te acusando de drogado, de bêbado. Olha, quantas vezes eu te ofereci vinho para você beber e você recusou. E eles estão falando que você bebe. E de novo fez sentido para mim. Só que era o demônio que estava distorcendo a minha mente para ouvir aquilo, ou era a percepção dos irmãos que me viram levantar a minha veste. Terminou o culto, eu saí dali super, super, super chateado e fui pro hotel de novo. Super chateado. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quando vai alguém na igreja e o pastor está pregando e você vê que a pessoa está incomodada, levanta, não sei o quê, interceda por ela. Porque provavelmente os demônios estão fazendo um efeito de distorção. Ele não está conseguindo entender a palavra, não está conseguindo entender nada. Tem confusão mental acontecendo, os demônios não querem que ele ouça a pregação do evangelho. Por isso que é importante a igreja orar antes do culto, ter um grupo de intercessão, ter ministério de libertação, prestar atenção nas pessoas que estão no culto, prestar atenção nas reações, ter obreiros atrás da audiência da igreja, da plateia da igreja, olhando as reações das pessoas e direcionando intercessão para cada uma delas, porque elas podem estar passando por uma batalha espiritual nas suas mentes, o diabo impedindo essas pessoas de ouvirem a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas estão ali dentro da igreja, passando, sofrendo uma batalha espiritual nas suas mentes. Eu passei por isso na segunda vez que eu fui numa igreja na minha vida. Eu passei na pele, eu senti na pele como é essa batalha mental dentro de uma igreja, e o demônio tentando tirar as palavras da sua mente, confundir, colocar outras palavras, é horrível. Comente aqui, por favor, se você já passou por isso, comente como foi. É horrível passar por essa batalha mental. E muita gente perde a chance de ser salvo naquele dia. Ó, eu podia ter sido liberto naquele dia, não tinha alguém especializado em libertação naquele dia, senão eu teria sido liberto naquele dia. Eu poderia ter aceitado a Jesus naquele dia. Tudo podia ter dado certo, mas não tinha uma equipe eficiente, não tinha uma pessoa com discernimento. Então a igreja era muito boa, mas não era especializada em batalha espiritual. E eu acabei que eu me perdi naquele dia e eu voltei para o hotel com mais dúvidas, mas ainda, sabe, fazendo alguns
rituais, fazendo algumas coisinhas, mas assim, o dia inteiro pensando no será se eu estou no caminho certo? O que me falta acontecer? Essa era a minha dúvida. Até que eu tive um encontro, não é? Terrível, com Satanás, dentro do quarto do hotel onde eu morava. E esse encontro com Satanás eu vou contar no próximo episódio, no episódio 23 do Contos de um Ex-Satanista. Tá bom? Na próxima sexta-feira. Espero que tenha sido bênção para você. Você quer saber toda essa minha história? Compre o livro Bruxaria. É super fácil, tá? Você vai entrar no meu site, carloribas.com. Deixa eu colocar aqui na tela. carloribas.com. É esse aqui, ó. carloribas.com. É esse site aqui, tá? Você pode rolar a página para baixo e ir aqui em loja, tá bom? Clicar aqui, ó. Conheça a nossa loja. Clicar aqui. E aí você vai, ó, pode comprar o Médicos clicando naquele botão ali. Ou você pode rolar um pouquinho mais, vir aqui em livros, clica em livros. Aqui são e-books, ali é livros. E aí você pode clicar no primeiro ali no Bruxaria. Clique no Bruxaria e clique em comprar, ok? Ele vai autografado para você e vai com o selo de comemoração de 10 anos dessa reedição, né? Ele foi lançado assim em 2003, em 2015 foi lançado a nova edição dele. Estamos comemorando 10 anos da reedição do livro Bruxaria e você vai recebê-lo com o selo e vai receber com o autógrafo, o meu autógrafo, o autógrafo do autor. Então, compre o livro Bruxaria e também compre o livro Médicos, né? Que estamos, né, lançando esse ano o livro Médicos em todo o Brasil. Tá uma benção. Esse livro fala sobre rapto de pessoas, venda de órgãos no mercado negro e satanismo institucionalizado numa faculdade de medicina nos Estados Unidos. A história é muito legal, uma história, um romance policial muito legal, tem muitos personagens, está muito, muito legal mesmo, ok? É isso, nós temos um canal no Telegram, é de graça, entre no canal do Telegram, tá? Se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, para contar a minha história, para dar uma palestra sobre libertação, batalha espiritual, para dar a palestra do livro Médicos, ou outra palestra, treinamento para obreiros, enfim, mande uma mensagem no WhatsApp para 49 99128 6902 e fale com a Meg e diga, olha, eu queria trazer o Carlos Ribas na minha igreja, pregar no aniversário da igreja, pregar num culto especial, pregar num retiro, trazer uma mensagem, trazer um estudo, um seminário de batalha espiritual. Diga qual é a sua ideia e a gente vai se encaixar aí no seu convite. Vai ser uma alegria servir vocês aí, servindo a Deus. Também, se você quiser marcar mentoria comigo por videochamada, de 1 hora de videochamada, esse mesmo número, chame e fale, eu quero fazer mentoria particular com o pastor Carlos, estou assistindo os vídeos dele, eu acho que tem coisa estranha na minha família, na minha descendência, ou na minha ascendência, nos meus antepassados, e talvez eu esteja debaixo de uma maldição, eu não vou para frente, alguma coisa assim, tem algum problema? Marque mentoria particular comigo, tá? Como neurocientista comportamental eu posso te atender, mas também como libertador e como teólogo, então faça isso, é esse mesmo número, tá? E nós também temos no outro número, não nesse 6902, no 49 99124 6903, que é o número do nosso departamento técnico, você pode chamar e pedir para fazer parte do grupo VIP de WhatsApp, de mentoria e inteligência espiritual. Esse grupo VIP de WhatsApp é como se você tivesse o pastor Carlos na palma da sua mão todo dia, tá? Você pode mandar mensagem no grupo, fazer perguntas, bababá. E ele tem uma pequena taxa, ele é super barato, tem uma pequena taxa mensal. E uma vez por mês, a gente se reúne em videochamada para conversar sobre assuntos de batalha espiritual. É muito, muito legal. Por exemplo, eu dei uma masterclass há um tempo atrás sobre seitas brasileiras. Não a matéria da EAL, uma masterclass sobre isso. O pessoal do grupo VIP não paga, eles acessam de graça. Então eles têm bônus, tá? Quer fazer parte desse grupo VIP? Chame, manda mensagem nesse número que eu deixei um áudio gravado para você lá. É isso, meu povo, que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, toda segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, 9 horas da noite. Toda quarta-feira tem a mentoria em Vitória Financeira de graça aqui no canal, às 21 horas também. E toda sexta-feira tem o Na Guerra
com Contos de um Ex-Satanista. Eu te espero aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau.